Querido, queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Todo mundo abriu? Quem não trouxe a sua palavra pode acompanhar aqui. Danilo, coloca para mim na nova linguagem de hoje, por favor. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca ela alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Continuando. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando o encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuando, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá despediu seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, seu filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo
teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, quero te louvar e te agradecer, Deus, pela tua santa palavra, pelo teu evangelho puro, santo. Senhor Deus, que cada um aqui possa ter um entendimento diferente. Possa, Senhor Deus, entender o amor e a graça, a misericórdia do Senhor. Possa, Senhor Deus, saber que por onde os lugares que passamos, o Senhor sempre está conosco. Senhor Deus, que o Senhor venha ministrar de forma simples em cada coração. Que cada coração aqui possa ter, Senhor Deus, o teu toque, em nome de Jesus. Amém? Parece que eu vou ministrar a mesma palavra que eu ministrei no último domingo de junho. Mas por incrível que pareça, no momento que eu estava ministrando esse capítulo, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E eu acho que, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei assim, eu vou deixar isso aqui para uma próxima momento. Na mesma hora, o Espírito Santo começou a me dar uma visão diferente dentro do contexto que eu tinha ministrado no último domingo de junho. Mas antes de eu começar a explanar esse assunto, eu gostaria de fazer um resumo bem rápido do que eu falei no último domingo. Eu expressei aqui quatro pessoas. E eu falei sobre a Trindade. 4 pessoas perdidas. Uma delas é expressada pela ovelha, a segunda é expressada pela moeda, a terceira pelo filho que decide ir embora de casa, e o quarto pelo filho mais velho, que ainda por estar em casa, envolvido pela religião e pelo orgulho, ele dita para o pai o que deve fazer com o irmão. Mas todos carecem da glória de Deus, todos carecem do perdão de Deus. Parece que o irmão mais velho, ao ponto de vista do orgulho, fala assim, peraí, se a ovelha se perdeu, por que ela não fez um óculos para ela? Porque ela é míope. E por incrível que pareça, um animal, quando ele está perdido, ele sabe que está perdido. Mas por estar míope, ele não consegue voltar para casa. Então ele precisa do pastor. O pastor vai atrás, o pastor sabe que ele está perdido. Mas tem a moeda. Quando a moeda fala de um objeto, e preste atenção, querido, quando nós nos deparamos uma pessoa com a mente cauterizada, petrificada pelo pecado, é extremamente difícil a pessoa aceitar aquilo que você vai falar de Deus para ela. Quando a mente está petrificada, calcificada pelo pecado, o coração já está endurecido já há muito tempo. Só que quando você olha para o filho pródigo, detalhe, vai haver sempre a mulher para procurar a moeda. Porque a mulher fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Não sou eu, não é você que vai convencer ninguém do pecado, das suas falhas. Mas é o Espírito Santo. Ele vai procurar incansavelmente até achar a moeda. Mas aí vem o filho pródigo decide sair de casa. A decisão foi dele. E por incrível que pareça, você olha para o pai e se, poxa, por que o pai não foi atrás? Eu quero que você imagine a mãe que o filho decide viver na lama. Quando eu falo lama, eu posso colocar aqui a bebida alcoólica, drogas,
prostituição? Você acha que a mãe tem prazer de ver o filho nesse ambiente? É claro que não. Quem dirá o pai? Então o filho decide sair e viver as suas próprias escolhas. Mas chega um momento que o filho cai em si e ele volta para casa. Ele volta para o lar. E nessa dele voltar para o lar, o pai faz uma festa. Ei, você estava morto, agora você viveu. Então imagine a intercessão do pai, intercedendo pelo filho, entenda. Mas o pastor saiu atrás da ovelha, a ovelha se perdeu. A moeda perdida, sim, a mulher foi atrás da moeda. Mas e o filho? O filho decidiu sair. Sobre decisões, não tem como interferir. A decisão é tomada e a atitude vem. Ele saiu de casa. Mas aí vem um irmão mais velho, orgulhoso, cheio de religião. Ele começa a dizer para o pai, pai, peraí, ele quis você morto. Ele desejou a tua morte, ele pediu a parte dele na herança, e a herança é só dada quando o senhor morre. Por que o senhor está fazendo festa para ele? O senhor tinha que fazer era para mim, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui contigo. Isso é injusto. Só que o pai está tão alegre, está com tanta alegria pelo filho que voltou, que ele tenta convencer o filho mais velho. E você vai observar nessas 3 histórias, Jesus ele apresenta essas 3 histórias para os fariseus, porque Jesus ele precisava fazer um quebra-gelo. E dentro do contexto ali, naquela situação, eu acho que eu mostrei a casa, eu mostrei uma maquete de uma casa na ministração passada. Na cobertura da casa é onde os pecadores, os publicanos estavam ali conversando com Jesus. Todos naquela cidade, todos se reuniram para ouvir Jesus. E aí os fariseus e os escribas estão passando e olham para ele lá em cima. Ei, aí é fácil demais, aí. Você está no meio desse povo, desses pecadores, dos publicanos. E aí Jesus desce da casa e vai conversar com eles. Não, peraí, deixa eu te contar uma história. Não vou contar uma, não, vou contar 3. E ali Jesus começa a contar 3 histórias para eles. A questão é, quem é você? Essa foi a pergunta e a conclusão da mensagem de domingo, no último domingo de junho. Quem é você? A ovelha, a moeda, o filho que saiu, que decide voltar, ou o irmão mais velho que está e que quer dizer para Deus o que tem que fazer ou deixar de fazer? E aí o Espírito Santo me falou de algo, ele me falou de um lugar. Existe 4 perdidos, existe 4 lugares. E eu quero começar essa mensagem falando, há um lugar. Deus nos colocou em um lugar, mas a decisão de permanecer nesse lugar é minha. A escolha de eu permanecer nesse lugar pertence a mim. Por mais que eu ande pelo campo, eu ande pelo deserto, por mais que eu esteja inserido numa casa, por mais que eu esteja dentro de um lar, ou por mais que eu esteja no mundo, a manifestação da Trindade sempre vai estar comigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é nesse lugar que eu quero ministrar para vocês. O primeiro lugar fala do campo. Por que o pastor levou as ovelhas para o campo? Se o campo parece ser hostil ou um lugar de se perder alguém, por que o pastor levaria alguém para esse lugar? Por que o pastor conduziria as ovelhas para estar no campo? Essa talvez seria a primeira pergunta, porque se o próprio pastor ele tem é a figura de Cristo, e Cristo é o próprio Deus,
por que que levaria a ovelha para o campo? Sabendo pela sua onisciência, onipresença, poderia perder a ovelha. Versículo 4 do capítulo 15, assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Então preste atenção, o pastor deixa no campo as ovelhas e vai procurar, porque no campo eles estavam andando. Por que que o pastor deixaria as 99 no campo? Será que ele poderia ter evitado a perca de uma ovelha? Eu procurei no original, em algumas versões, você vai observar que a palavra campo, ela tem também deserto. E eu fui procurar na Bíblia em inglês, a inglês é que consegue chegar mais próximo da realidade da tradução da Bíblia. Em inglês é wilderness, deserto ou região selvagem. E aí você pergunta, por que que o pastor levaria um rebanho para procurar pastagem no deserto? Por que que o pastor levaria um rebanho para procurar alimento em um lugar selvagem? Abre para mim lá, o Marcos Paulo, aquela imagem lá que eu te passei. Paga essas luzes aqui, só para a gente poder, só para você entender o que acontece lá no campo e como é que o pastor monta o aprisco para poder guardar as ovelhas. Isso aqui é o lugar onde é guardada as ovelhas, no campo. Então preste atenção. Esse aqui é um desenho embaixo e aqui é a realidade lá, como é que é feito. O pastor, ele para ali em cima das pedras, aonde há a abertura, ele vem com o cajado. Eu estava vendo essa imagem, e lá em Israel, eles fazem muito isso. Ele sobe em cima da pedra, começa a chamar as ovelhas. As ovelhas vão entrar num determinado horário do dia. E ele vai contando as ovelhas com o cajado. Ele vai passando, as ovelhas vão passando, vão entrando, e ele vai contando. O pastor das ovelhas adormece na porta. É ali que ele vai descansar, ele passa a noite. Aí a gente começa a entender o que Jesus fala na palavra sobre ele ser a porta. João capítulo 10, versículo 3, fala assim, ó, o porteiro abre a porta para ele é Cristo. A ovelha reconhece a sua voz quando ele chama pelo nome e ele a leva para fora do curral. Então preste atenção, eu mostro essa imagem aqui, Nil, então quer dizer que as ovelhas elas estão lá dentro, sim, num determinado momento, só que amanheceu, ele precisa agora levá-la para um lugar para alimentar. Então ele de manhã cedo, tá? Eles começam agora, o pastor chama elas para fora, para caminhar no campo, levando elas para se alimentar. Então, Jesus, ele chama elas para fora. O pastor de ovelhas chama elas para fora. Versículo 9, olha só, do João capítulo 10. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Jesus é a entrada para uma vida da igreja, no corpo. Então preste atenção, querido. Como é que Jesus poderia pegar as ovelhas e caminhar no campo, num lugar hostil e selvagem? Como é que você, Nil, está querendo dizer que existe um lugar? O primeiro lugar é o campo. Então vamos partir para o segundo lugar. Só um momento. O lugar no campo ele tem 3 características. Ele fala de segurança, ele fala de alimento e de descanso. Lá em Ezequiel, capítulo 34, Deus está usando o profeta Ezequiel e ele começa a ministrar sobre Israel. Mas o que me chamou a atenção no versículo 25, ele fala assim, ó, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas.
Livrarei da terra de animais selvagens para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Então preste atenção. Deus ele faz uma aliança com você e ele te guarda. E ele te dá alimento aonde você vai estar no campo. Segundo lugar, o segundo lugar fala da casa. Versículo 8 de Lucas, capítulo 15. Ela acende uma lamparina e varre a casa. Essa palavra casa está escrito em grego, se chama oikos. Oikos é uma estrutura. Você está debaixo de uma estrutura, de uma habitação, de uma moradia. Agora preste atenção, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então preste atenção. Deus ele te coloca numa casa. Ele edifica, ele prepara esse lugar e ele coloca você. Esse é o segundo lugar. Mas assim mesmo, a moeda se perde. Por que a moeda se perde? Se Deus ele estrutura um lugar, uma casa, para colocar você nessa casa, mas ele te dá incumbências. Que incumbências são essas? Você precisa manter limpa a casa, você precisa manter organizada. Você precisa administrar, organizar esse lugar. Agora preste atenção, deixa eu dar um exemplo bem simples. Para nós que somos casados. Eu costumo guardar minhas coisas em lugares. Eu tenho lá, eu sei aonde está guardado. Mas quando alguém vai lá e pega, e aí eu pergunto, meu bem, cadê, vou falar, cortador de unha, cadê o cortador de unha? Está no lugar, tá não. Quem foi o último que usou? Aí começa, foi o fulano, foi o ciclano, um jogando para o outro. Não aparece ninguém. Aí o que eu fiz? Eu comprei o meu cortador de unha. Nil, aí é ruindade. Não, né? Não. Eu tenho o meu cortador de unha e eles têm o cortador de unha deles. Mas eu tenho uma caixinha que fica guardada. A hora que eu preciso, eu sei que está lá. Aí pergunta assim, cadê o cortador de unha? Só, o meu eu sei onde é que está. Agora vocês têm que procurar o seu. Agora, vou dar outro exemplo. Estou falando isso, mas a gente passa apurado. A gente que é homem, muitas das vezes a gente abre a geladeira. Meu bem, cadê? Está aí na porta da geladeira? Não está. Está aí, não está. Aí quando ela vem, está aqui. Ó. Você não está vendo? A gente, homem, não consegue enxergar as coisas de perto. A gente só consegue enxergar de longe. A gente rala. Deixa eu te dar um outro exemplo. Você já foi numa oficina mecânica? Quando você entra lá, a caixa de ferramenta está toda bagunçada. E aí tem 5 mecânicos lá dentro trabalhando com uma caixa só. E aí você passa por um carro, em cima do motor, assim, está cheio de ferramenta. Você vai no outro carro, está cheio de ferramenta. Eu já levei para casa ferramenta esquecida pelo mecânico dentro do carro. Alguém já passou por isso? Já sabia. Nil, você como mecânico de avião, como é que funciona? Nós temos articulações para que a gente não venha esquecer ferramenta no avião. Se alguém esquecer alguma ferramenta no avião, o avião não pode decolar. Não pode, acabou. E como é que é feito? Simples. Dentro de cada ferramenta, que quem trabalha com as caixas de ferramenta tem os espaços que é colocado as ferramentas. Quando você abre a gaveta e está faltando, lá tem um espaço. E aquele espaço está vazio, a ferramenta está lá. Então você precisa ir lá buscar para preencher o espaço. Então é conferido de tempo em tempo a caixa de ferramenta. A gente tem artifícios e planilhas que a gente confere. Nil, já aconteceu de esquecer e o avião cair. E hoje não acontece porque foi criado uma normativa internacional para que isso não venha acontecer. Isso já aconteceu já muitos anos atrás. Então você precisa ter organização. Você precisa ter aquilo que Deus edificou e te colocou para cuidar, você precisa ser organizado. Você precisa manter limpo.
Agora, como manter limpo? Eu quero falar de um coração agora. Porque se a moeda, eu posso pontuar, eu posso ter várias pontuações em relação a uma revelação referente à moeda, mas eu quero te falar o seguinte, dentro desse contexto, se a moeda está apontando para uma pessoa com a mente totalmente cauterizada, cheia de pecado, o que levou a ela chegar nesse nível? Romanos capítulo 2, versículo 2, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então preste atenção, querido, o que eu preciso para manter minha casa limpa e organizada? Eu preciso ter uma mente constantemente, um coração cheio da palavra. Eu tenho que estar constantemente, querido, me relacionando com a palavra. Efésios 5, 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que eu preciso diante da casa que foi edificada e me dada? Eu preciso manter ela organizada e limpa através da palavra. O que faz a moeda perder? A falta de relacionamento com a palavra. A falta de intimidade com Deus. E o que fez a ovelha então perder no campo? Simples, a falta de confiança. Porque se eu confio plenamente no pastor, quando eu estiver no campo eu não saio do lado dele. O que acontece muitas das vezes, querido? Não é o lugar, é a falta de acreditar em quem está do teu lado. É a falta de ter fé de quem está te conduzindo. Terceiro lugar fala de um lar. O terceiro lugar mostra uma família estruturada, mostra dois irmãos com a mesma criação, mostra dois irmãos com a mesma estrutura. O lar, ele aponta para uma estrutura emocional, baseada em princípios bíblicos. O lar, ele está mostrando que, por mais que os pais, eles venham criar os seus filhos, venham dar todas as condições que precisa, vão haver decisões e uma forma diferente de enxergar o próprio pai. Salmos capítulo 128, versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Isso aqui é uma promessa. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Em algumas versões fala lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso é uma promessa. Isso fala de um lar, de uma estrutura. Eu acredito, querido, que o pai do filho pródigo e o pai do filho mais velho, ele tinha uma estrutura consolidada, baseada nas promessas. Mas assim mesmo o filho decidiu sair do lar. O filho decide sair do lar. Vai para um lugar distante. Nesse lugar distante ele torra tudo. Ele quebra financeiramente. E aí ele volta. O pai fica tão alegre pelo retorno que faz uma festa. Mas o filho que estava dentro lá, o filho mais velho, emburra. Fica chateado. Porque acha que
pelo filho mais novo ter vindo, ele achava o seguinte: pai, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, vou montar um chicote, o senhor vai amarrar meu irmão no tronco e o senhor vai dar uma chicotada nele, porque o que ele fez com o senhor não tem lógica. E aí eu anulo, preste atenção que quando eu tenho essa visão, ainda que eu more dentro do lar, dentro de uma estrutura saudável, eu estou anulando o amor e a graça do pai com o próprio irmão. Aqui é a maior manifestação de graça, porque não está baseado em merecimento e meritocracia, está baseado tudo por amor. É o amor do pai, é o amor do pastor, é a mulher procurando a moeda, existe algo derramado, o amor está destilando. Não existe julgamento, não existe você está errado, você tem que pagar pelo preço. E aí quando eu começo a me relacionar com Deus, eu estou vendo um Deus amoroso. Eu estou vendo um Deus totalmente fora da lógica humana, porque no racional você tem o seu pré-julgamento e você quer estabelecer esse pré-julgamento nos resultados baseados no que a pessoa viveu, nas escolhas dela. Não! Mas que Deus é esse que faz tudo isso? Porque se você observar as 3 histórias que Jesus está contando ali para os fariseus, você vai observar que é o seguinte: todas elas falam de festa. Você está olhando para um Deus que gosta de festa. Um Deus alegre, não é triste. Mas tudo que o inimigo implanta na sua mente, tudo aquilo que o inimigo coloca na sua mente, é que Deus está triste com você. Você não merece o amor dele. Você não presta. Por você não prestar e ele ser tão santo e você está cheio de pecado, ele não vai querer nem olhar para você. Você olha para dentro do contexto, você vê que, ainda que o filho mais velho permaneceu em casa, é essa visão que ele tem do irmão mais novo. Ei, você não merece o amor do papai. Você não é digno do amor do papai. Olha o que o papai fez pela gente. Nos deu um lar, nos deu tantas coisas e você desejou a morte dele. Você é ovelha. Se perdeu no campo. Aí eu volto a falar: por que você não foi na ótica fazer um óculos para você? Você é míope. Tudo a gente quer achar uma desculpa, uma justificativa. E tudo que Deus quer, querido, não importa como você está, porque o Pai vai se encher de compaixão quando te enxergar de longe e ver você andando de volta para casa. Ele não vai querer saber como você está cheirando, como você está vestido. Ele vai correr e te abraçar, ele vai mandar botar uma roupa nova, ele vai mandar colocar sandália, ele vai mandar botar um anel novo para você. Porque é o amor. Não tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com o amor. O problema é que nós achamos que por sermos a ovelha e estarmos inseridos dentro da casa, temos essa estrutura todinha, nós não conhecemos o amor do Pai. Nós não conseguimos entender o amor do Pai. Você sabe por quê? Porque nós somos cheios de justiça própria. Nós queremos dar justiça. E quando você começa a interagir com Deus, com o Pai, você vai se relacionando com o Pai e Ele fala para você: ei, a justiça cabe a mim, não a você, só recebe o que eu quero dar. Você foi justificado através da obra da cruz. Eu te perdoei, eu te recebo no meu lar, eu te acolho, eu faço a festa, eu gasto dinheiro, eu sou dono de tudo, eu sou dono do ouro e da prata, eu quero gastar. Então recebe. Não tem nada a ver com meritocracia, com o que eu tenho que fazer, eu só preciso receber. O problema é que eu já falei sobre isso, eu sempre repito, a gente, na verdade, nós somos criados por base de troca. Nós somos criados assim. Se você não passar de ano, você não ganha bicicleta. Se você não estudar, você não vai ser ninguém
É claro que se você não estudar não vai ser ninguém. Você vai ser, entenda o que eu digo, não estou desmerecendo quem não teve a oportunidade de estudo, mas existe sempre o tempo para todas as coisas. E nunca tarde para você estudar. Mas o que eu quero dizer, querido, é o seguinte: nós fazemos tudo à base de troca. Quando você olha para Deus, Deus fala para você: eu não quero nada em troca. Eu só quero você. Mas, pai, eu estou sujo. Eu estava lá no meio dos porcos, estou cheio de lama. Não me interessa. Eu só quero você perto de mim. O problema é que nós queremos primeiro nos limpar, trocar de roupa, para estar na presença dele. E ele só fala o seguinte: vem do jeito que você está. Eu sou o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Eu sou a mulher que vai atrás da moeda que se perdeu dentro de casa. Eu sou o pai que estou dentro de casa, dentro do lar, esperando ansioso a volta do meu filho que está perdido. Mas dentro dessas diferenças, o pastor procura a ovelha, a mulher procura a moeda, mas o pai não vai atrás do filho. Porque ele precisa decidir voltar. E ele sabe que ele está perdido. Quarto lugar, o mundo. E aí você se pergunta, por que Deus não tira do mundo? Por que o pastor nos conduz no campo e o campo está inserido no mundo? Por que a casa foi edificada no mundo? Por que o lar é estruturado no mundo? E quando você olha para capítulo 17 de João, Jesus começa a fazer uma oração. E no meio dessa oração, lá no versículo 15, ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardem do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. E aí você choca, não, peraí. Eu estou dentro de um contexto de vida na igreja, no corpo de Cristo. Eu faço parte desse contexto. E agora Jesus faz uma oração para o Pai me guardar do maligno e deixar com que eu fique inserido no mundo. Mas o mundo é selvagem, o mundo é hostil. E eu quero te falar, querido, que existe um lugar. Há um lugar. Primeira João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. E aí você pega um copo, você coloca 2 dedos de óleo e agora você enche de água. Você pega uma colher e tenta misturar. Você não consegue misturar o óleo com a água. A escolha da água e do óleo é sua. Nós estamos inseridos no mundo, mas nós somos separados. Nós estamos inseridos no mundo, mas Deus nos santificou. Nós estamos inseridos no mundo, mas Deus te justificou através da obra da cruz. Nós estamos inseridos no mundo. E por mais que você tenha um sentimento de que esteja sozinho, Ele nunca te desamparou. Há um lugar. Tiago, capítulo 4, versículo 4, na parte B. Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu quero te dizer, querido, a base de você estar em um lugar e as pessoas olharem para você e falar assim, você é diferente, está no nível de relacionamento e intimidade que você tem com Deus.
do tanto que você se relaciona com a palavra. Porque a maior luta agora, querido, se chama seu tempo. O diabo, ele nos engana muitas das vezes, achando que da mesma forma que eu comecei a falar, você está inserido na igreja, você está na igreja, e aí você por estar inserido na igreja, você está envolvido em várias atividades, mas não é pela atividade, mas achando que por estar envolvido na atividade, você está se relacionando com Deus, e não tem nada a ver. Você precisa se relacionar com o Pai. Nil, e como é que eu faço isso? Começa através da palavra. Entra no seu quarto. Seja você. Seja simples. Mas, Nil, Deus conhece o meu coração. Deus sabe tudo o que passa. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir o desejo do seu coração. Ele quer estar unido contigo, querido. João, capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu quero te dizer, querido, que existe um lugar. Nil, então, eu ando pelo campo, eu estou na casa edificada pelo Pai, eu vivo num lar onde tem pessoas que foram inseridas diferentes de mim, com pensamentos diferentes que eu tenho. Todas essas estruturas estão no mundo, mas ainda existe um lugar? Sim, existe um lugar. E eu quero te falar, querido, esse lugar é no Senhor. Mas aí você entra em choque, porque eu coloquei alguns exemplos aqui. O primeiro é o jovem rico. O jovem rico, eu tenho certeza que muitos conhecem essa parte que Jesus faz menção. Está lá em Mateus capítulo 19. O jovem rico corre, se ajoelha aos pés de Jesus. Mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Eu já sei orar, eu já sei ler a Bíblia, eu pratico boas obras. Então simples, vende tudo e me segue. E aí o jovem rico sai triste da presença de Jesus. Se você for ler lá, Jesus fala assim, Jesus amou aquele jovem. Só que Jesus continuou a caminhada dele. Jesus não foi atrás dele, ei, vem cá, acho que você não entendeu. A palavra não fala sobre isso. E aí você faz o mesmo paralelo com o pai que deixou o filho mais novo ir embora. A decisão daquele jovem não foi de caminhar com Jesus, foi de viver nas suas riquezas. Ele esteve ali frente a frente com Jesus, ele esteve aos pés de Cristo. Mas aquele jovem decidiu sair da presença dele. E Judas teve 3 anos caminhando com Jesus, viu tantos milagres, tantas coisas. E no final de tudo ainda vende Jesus por 10 moedas de prata. Pilatos esteve frente a frente com Jesus e trocou ele por Barrabás. E os soldados romanos, vendo Jesus crucificado, fizeram sorteio das suas roupas, lançaram a lança na costela de Jesus. Foram homens que tiveram contato com Jesus. Há um lugar. E que lugar é esse? Há um lugar dentro de você, querido, que você não quer sair de perto dele. Zaqueu subiu na árvore, homem pequeno, baixa estatura.
Ele disse, não se deu conta de ficar somente procurando se levantar. Ele disse, não, eu vou subir porque eu preciso ver quem é esse homem. Jesus viu o desejo de Zaqueu. Ei, desce daí, cara, eu vou jantar na tua casa hoje. Houve salvação. Quantos homens se permitiu ser tocado por Deus? Quantos homens e mulheres se permitiu ser tocado por Cristo e foram transformados? Então, querido, deixa eu te falar, existe um lugar. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Existe um lugar de desejo dentro de você. Existe um lugar dentro de você, querido, que você não vai querer sair de perto dele. Existe um lugar que não é somente a estrutura, a igreja, a comunhão com os irmãos, mas é com ele. O lugar é o Senhor. Quando você olha para os 4 perdidos, para os 4 lugares, todos eles, querido, parece assim, você fica, mas por que Jesus, ele ministra, ele fala sobre esses 4 lugares? São lugares, alguns bons, alguns ruins, mas é porque é o lado dele, porque quando você conhece quem está te pastoreando, quando você se relaciona com quem te supre em todas as coisas, você tem a plena confiança e a plena certeza que não importa onde você está, não importa o vale, não importa se você está em dificuldade financeira, não importa a estrutura da família que você se encontra, não importa a depressão, não importa nada disso, mas você tem a plena certeza, é Ele está contigo, Ele vai te tirar dessa situação, Ele vai te conduzir até você atravessar todo esse deserto, é Ele. Salmos 73, versículo 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço o Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que nele tem feito. Salmos 84, 10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Existe um coração desejoso. O lugar é nele. O lugar é Jesus Cristo. Mas eu preciso entender quem é esse Jesus. Não, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne. E Ele abriu mão de todas as coisas por amor a mim, por obediência ao Pai. Mas eu quero te mostrar algo lá em Colossenses capítulo 1. Quem é? Quem é esse Jesus? Que fez tantas coisas, fez tantos milagres em pouco tempo, e marcou a humanidade, ele marcou a história da humanidade. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi de agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Havia guerra. Quando o homem, Adão e Eva, abriu mão do testamento e entregou o testamento para Satanás no jardim do Éden, houve guerra nos céus e na terra. Através da obra da cruz, da aliança que Cristo fez,
Na obra da cruz do Calvário, foi reestabelecido a paz. Agora preste atenção, querido. Como está a sua vida? Só luta. Só vivo em guerra. Só vivo em batalhas. Querido, preste atenção. Quando você ouve um discurso desse, eu posso dizer, como é que essa pessoa conhece Jesus? Qual é o nível de conhecimento de Jesus? Porque se Jesus é a própria paz, por que ela só vive em guerra? Por que só vive em lutas? Existe um lugar, querido, por onde você passar, por onde você estiver, Ele vai estar contigo, depende de você. O pastor, a mulher e o Pai, Cristo, o Espírito Santo e Deus. Todos eles trabalham incansavelmente atrás dos perdidos. Ele, como pastor, ele vai encontrar a ovelha perdida. A moeda se perdeu, mas ela vai ser achada. O filho decidiu ir embora, mas ele vai voltar, porque o pai intercede por ele. O irmão, o pai vai tentar convencê-lo da alegria que ele está se sentindo agora. Existe um lugar, e o lugar é com ele.